E aí pessoal, Scard aqui. Dessa vez eu tô aqui pra gente conversar um pouco sobre a inspiração de Ben 10, a história da I Wait for Hero, Diz que H para Herói, porque ela é um fracasso, no sentido de que ela é uma obra muito desconhecida. A obra por si só, ela é basicamente um jovem que ele encontra um discador daqueles telefones antigos, tem algumas letras e quando ele diz HRO, ele se torna um herói. O problema, bem claro, é que ele realmente se torna um herói. Até a ideia lá, que originalmente seria de Ben 10, que eles no começo pensavam que ele usaria um relógio, se tornaria heróis ali humanoides, com poderes. Essa ideia que é usada aqui, só que ela é muito infeliz. Até porque os heróis por si só, eles são bem da década ali por volta de 1960. E é bem triste, tem um herói em específico, ele é o Bullet Man. Basicamente ele se movimenta como se tivesse sido disparado. Cara, tem também tipo o Homem Topeira, que ele cava buraco, essas coisas, mas, mano, basta você ver os heróis pra você saber por que essa obra foi tão infeliz em atrair um público. Mas ela também, por incrível que pareça, é uma das armas mais poderosas da DC. Porque além dela te permitir se tornar esses heróis completamente aleatórios, ela também te permite se tornar heróis conhecidos. Como, por exemplo, o Flash, que foi um caso que já aconteceu, o personagem se tornou o Flash. Então, aí, nesse caso, é tipo uma roleta russa para pegar um herói bom ou um herói ruim, dependendo da situação de perigo que você tiver. E uma questão bem feliz de roteiro, no caso, é que você tem infinitas possibilidades de heróis para se tornar e o roteirista, é claro, são infinitos heróis para se tornar, mas o roteirista, ele faz o favor de repetir o herói. É claro, no sentido comercial, você vai querer ficar repetindo aquele herói porque o público gostou dele, mas quando você tem infinitas possibilidades, qual que é a chance de que quando você vai pegar uma agulha daquele palheiro, seja exatamente a mesma agulha que você tinha pegado antes? Sendo que você pegou na modo aleatório, cara, qual sentido? Mas enfim, se fosse para reintroduzir esse herói, eu acho que ele seria muito feliz com a animação. Só que no caso você teria que mudar a forma como o discador aí funciona. Eu falo discador, mas ele também já apareceu como relógio, como pingente. Então ele pode mudar de forma. E também, além de ter o de herói, também tem o de vilão. Inclusive, se você digitar vilão no discador, você vira um vilão. Mas também tem um discador próprio para vilão e também para sidekick. Não é bem zoado assim. Então acho que no caso uma animação mais de comédia seria bem interessante. Só que no caso mudando a prioridade desse relógio. Em vez de ele poder te tornar um herói aleatório, ele pode te tornar heróis conhecidos para ti. Aí nesse caso você podia fazer ali a história de um jovem, talvez aqui do mundo comum, como a gente, no mundo normal, em que ele encontra esse discador e ele pode se tornar um dos heróis que ele conhece, no caso como é da DC, um dos heróis da DC. No caso você poderia dizer que esse personagem era tipo da Terra Prime, que só tem o Superboy de herói aqui, no caso teria esse jovem aí também com esse discador, e aí ele poderia discando lá herói, ele podia se tornar um dos heróis. O Batman, o Superman. Inclusive, esse discador também ele pode mudar o sexo. Mesmo sendo homem, você pode se tornar um herói mulher. E mesmo sendo mulher, você pode se tornar um herói homem. Então, tipo, você realmente poderia fazer... A criatividade podia fluir à vontade aí pra comédia. E se fosse para inserir esse personagem no novo DCU, do James Gunn, acredito que uma questão bem interessante que ele poderia trazer é de que esse personagem ele poderia se tornar essas versões mais antigas de heróis que a gente teve. Vamos lá, o Batman do Michael Keaton, do George Clooney, um desses outros Supermans, que não exatamente esses heróis que foram do DCU do Zack Snyder, porque esses personagens podem voltar muito bem numa crise, apesar que esses mais antigos ainda também podem voltar, só que o impacto deles seria mais forte realmente numa crise. E já esses personagens mais antigos, ou até mais, tanto quanto mais esquecidos ali, deixados para trás, poderiam voltar justamente nessa obra mais B ali da DC, seria um investimento menor realmente para trazer ali atores que já fizeram a ponta ali e tudo mais. Acredito que aí seria interessante, pelo menos se você tiver controle do orçamento desse filme e não inflar ele, seria interessante ver isso. Mas e aí, o que vocês acharam do Disque H para Herói? Vocês queriam ter um desses? Ou é melhor não mesmo? No caso, qualquer coisa tá valendo às vezes. E é por tempo limitado, senão fica transformado naquele herói pra sempre. Também se você pega um herói ruim, depois do tempo você destransforma. E aí é só se transformar em outro. E o que é que você acha dessa mudança para futura inserção no DCU ou na outra adaptação? De que ele mude de heróis aleatórios para heróis conhecidos pelo personagem. Você acha que ficaria mais interessante essa dinâmica? Que a antiga realmente é bem zoada. Bom, deixe suas opiniões aí nos comentários. Vou ficando por aqui e até a próxima.